Pessoal, vou fazer um resuminho de função afim, então. A função afim é uma das primeiras funções elementares que a gente estuda. Ela pode ser chamada função afim ou função polinomial do primeiro grau. Como que é a forma dela? Ela vem nesse formato aqui, ó. F de x é igual a x mais b, tá? Ou ainda ela pode ser chamada assim, ó. Y é igual a x mais b. Então, esse é o formato dela, a forma que ela é escrita, tá? O A e o B, nós chamamos eles de coeficientes numéricos, tá certo? Então, eles são os números da minha função, assume valores numéricos. Já o x, ele é a variável, então sempre vai ter esse x aí que é o que vai variar na função, nessa posição que a gente consegue substituir os valores e fazer os cálculos para cada valor de x. Essa função é chamada de primeiro grau, por quê? Porque aqui no x, o expoente é 1. Quando não tem expoente, não é porque o expoente é 1. Então, como o expoente é 1, então, essa função é de primeiro grau, ela é do grau 1, tá certo? Esse A e esse B, os dois são coeficientes numéricos, são números. Só que o A nós chamamos de coeficiente angular e o B de coeficiente linear, tá? Então, o angular é sempre o coeficiente que vai acompanhar o x, ó. O A sempre acompanha o x, é o número que acompanha o x, então ele é o coeficiente angular. E o B é o número que não tem x, é o termo independente, então é o coeficiente linear. Então, por exemplo, eu vou construir o gráfico de uma função aqui, ó. Vou pegar f de x é igual a 3x mais 1. Essa função está na atividade 7, exercício 1, letra B. Então, essa função f de x igual a 3x mais 1. Então, aqui eu construo uma tabela para ficar mais fácil. Nessa tabela eu coloco x, o y vai ser a minha função, e aqui eu faço os pares ordenados para ficar mais fácil eu colocar no gráfico. Então, se eu colocar essa tabela dessa forma, vai ficar bem mais simples, tá? Desculpa aí. Tá, e que valores que eu coloco para x? Para x, eu sempre vou colocar, quando não dá esses valores de x, é importante eu pegar um intervalo interessante. Que intervalo é esse interessante? Eu preciso saber como que a minha função se comporta na parte negativa, no zero e na parte positiva. Então, o intervalo interessante seria de menos 2 a 2. Então, eu vou fazer menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Porque aqui eu tenho valores negativos, para eu ver como que ela vai se comportar. Eu tenho 0 e eu tenho valores positivos. Então, quando não der os valores de x, vocês podem usar esse intervalo. O que eu vou fazer agora? Onde tem x, eu vou substituir em cada linha pelo valor dado e vou ver o valor dessa função, que seria, no caso, y. Então, o primeiro x não é menos 2, então vai ficar 3 vezes menos 2, coloco entre parênteses por causa dos dois sinais, não pode ficar junto, mais 1. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 com mais 1, menos 5. Ou seja, quando na minha função o x for menos 2, o y vai ser menos 5. Vou para a segunda linha. Agora o x vale menos 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 1 mais 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Porque primeiro sempre faço a multiplicação, tá? Mesmo se ela vir depois, tem que fazer a multiplicação primeiro. Mais 1. Então, menos 3 com mais 1, menos 2. Então, quando o x for menos 1, o y é menos 2. Vou formando os pares ordenados aqui. Agora, o meu x vale 0. 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0, 0. Mais 1 fica 1. Então, quando o x for 0, o meu y vai ser
1. Agora, o meu x vale 1. 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, quando o meu x for 1, o meu y é 4. Agora, 3 vezes 2 mais 1. Então, 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, quando o meu x for 2, meu y é 7. Pode ver que aqui, ó, eu usei todos os valores para x, que foi dado aqui em x. Agora, eu vou construir o gráfico. No gráfico, o que eu uso? Eu uso um sistema de coordenadas, de eixos aqui. O eixo x é o eixo da horizontal, então aqui eu vou colocar os valores de x. Quem que é meu x? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, aqui na interseção da reta, das duas retas, aqui é o 0. Então, desse lado vem os positivos e aqui os negativos. Olha lá o meu intervalo. E no eixo y, que é o eixo das ordenadas, a gente fala que esse é abscissa e esse aqui é ordenada. Então, quem que vai ser? Esses valores que deram aqui. Então, deu menos 5. 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Depois, menos 2. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui o 7 pequenininho aqui em cima. É importante fazer na malha quadriculada, que daí dá certinho os gráficos de vocês. O meu vai ficar meio tortinho, né? Então, vamos agora ligar esses pontos aqui de acordo com as coordenadas que nós encontramos, pares ordenados aqui. Então, quando o x for menos 2, o y não é menos 5. Então, eu saio do meu x menos 2 e vou até y no menos 5. Deixa eu colocar uma reguinha aqui. Vamos ver se vai dar certo só com uma mão. Então, a gente marca aqui. Depois menos 1 com menos 2. Então, menos 1 do x vai encontrar o menos 2 do y. Depois, quando o x for 0, o y é 1. Então, eu vou marcar 1 no y e não no x. Quando o x for 1, o meu y é 4. Então, eu vou pegar o 1 e vou subir até lá no 4. Vai sem régua mesmo. Vocês façam com régua, bem bonito, que eu acho que tudo caprichado. E quando o x for 2, o y é 7. Então, eu vou subir, eita, pega, 7. Então, agora, só um pouquinho que eu vou tentar traçar uma reta aqui. Nossa, ficou bem reta, né? Mas com uma mão fica complicado. Então, aqui nós temos uma reta, a gente faz aqui, ligando os pontos. Então, outra característica importante, uma função afim, sempre o gráfico dela vai ser uma reta, tá? Então, vocês viram que essa reta aqui, ó, conforme foi aumentando o x, o y também foi aumentando, então é uma reta crescente, né? E também a gente pode confirmar isso pelo coeficiente angular. O coeficiente angular, que é o A, ele não é 3? Então, o meu A sendo 3, o meu A, ele é maior que 0. Se o meu A é maior que 0, a minha função é crescente. Supondo que aqui fosse menos 3, daí o meu A ia ser menor que 0. O A menor que 0, a função é decrescente. Daí a minha reta ia ser assim, ia estar... conforme o x aumenta os valores, o y ia diminuir os valores. Então, ela ia estar descendo assim, ela não ia estar subindo. Belezinha? Beijinhos.